Muito boa noite, senhoras e senhores estudantes. Hoje o podcast de estudos está de volta, mas com um makeover. Portanto, tens esta amanhã e estás aflito. Eu estou cá para salvar a tua vida. Hoje os temas são o mundo pós-Primeira Guerra, os loucos anos 20 e depois vamos voltar um bocadinho atrás e falar sobre a jornada da Rússia até tornar-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS. Portanto, agora relaxa, mete os teus fones e entra no groove comigo. Portanto, para aqueles que estão completamente a leste, a Primeira Guerra Mundial teve dois lados principais: os aliados, ou seja, a França, o Reino Unido, a Rússia, a Itália, os Estados Unidos, a Sérvia, etc., contra as potências centrais, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, a Bulgária. E depois de terminar este conflito, fizeram-se tratados de paz. Entre os tratados de paz mais importantes, temos o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, na Alemanha. E estes tratados tiveram consequências, portanto vamos começar por aí. Em primeiro lugar, criou-se uma nova ordem internacional. Isto principalmente porque foram desmoronadas as monarquias militaristas do centro da Europa. Vários impérios autocráticos e ditatoriais acabaram, praticamente em maioria acabaram todos estes. Vão surgir muitas repúblicas assentes no sufrágio universal, que é o direito ao voto universal. Vão ser formados novos estados como a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, etc. Vão ser definidos os custos de guerra e o seu pagamento. E por fim é criada a SDN, também conhecida como Sociedade das Nações. Esta vai ser defendida pelo presidente americano Woodrow Wilson e vai ser criada em 1918. Vai ser uma organização internacional que visa evitar futuros conflitos. No entanto, ela vai fracassar, já vamos chegar aí. E quais é que eram os objetivos desta organização? Bem, em primeiro lugar, o objetivo era manter relações internacionais abertas e francas. A SDN era suposto promover a redução dos armamentos, fazer respeitar o voto internacional, servir de árbitro, arbitrar os conflitos entre os Estados, promover a entreajuda internacional, garantir o cumprimento dos tratados de paz, entre outros, mas a SDN vai fracassar. Em primeiro lugar porque não integra os países vencidos, portanto, os países que foram derrotados na Primeira Guerra não fazem parte, e então vão estar descontentes com esta organização. Tal como tu te sentes no teu suposto grupo de amigos. Ai que mal, não vou dizer isto. Não, Pedro, controla-te. E apesar do presidente Woodrow Wilson ser um grande apoiante da organização, o Congresso americano não vai aprovar a entrada do ZEUA na SDN. Isso prejudica as coisas porque os Estados Unidos são a potência mundial nesta altura, vai ser a primeira grande potência mundial, e o facto de eles não entrarem na própria organização que o presidente defende vai reduzir a força dessa organização. Portanto, a SDN vai ter recursos financeiros insuficientes para manter a paz e não vai ter meios de intervenção, ou seja, vai ter muita dificuldade em impor sanções. Vai haver também um grande descontentamento tanto dos vencedores como dos vencidos face às indenizações de guerra, portanto, uns países vão ter que pagar dívidas de guerra, outros mais, outros menos, e isso vai criar muita disputa porque ninguém vai concordar nesses valores e em quem deve pagar. Vão começar a surgir problemas de conflitos entre nacionalidades e minorias étnicas, e isto está-nos a aproximar aqui da situação da Segunda Guerra Mundial com os pobres coitados dos judeus. E a situação económica na Europa vai ser marcada pela crise constante. E então deste contexto, malta, vão resultar muitos dos governos autoritários dos anos 20 e 30 na Europa. É devido a esta confusão toda pós-Primeira Guerra que vai crescer o fascismo, o nazismo, as ditaduras militares e a expansão do comunismo. A economia pós-guerra é marcada por instabilidade económica, difícil reconstrução e reconversão económica, endividamento externo e interno, desvalorização monetária, crises inflacionistas, nomeadamente a hiperinflação na Alemanha no início dos anos 20, o desemprego generalizado, as falências, e a situação vai ser particularmente grave na Alemanha e na Áustria. Isto vai levar à dependência face aos Estados Unidos, que vão fazer muita grana. Neste período, os Estados Unidos vão fazer o que um bom investidor faz,
que é aproveitar-se da crise, e vão se consolidar como a primeira grande potência mundial, fornecendo materiais bélicos, ou seja, fornecendo principalmente eles os materiais bélicos, ou seja, os materiais de guerra, ou seja, vão acumular capitais a vender armas, clássico americano, e os pagamentos europeus vão resultar no aumento das reservas de ouro. Entre mais alguns fatores da prosperidade americana, temos a aplicação dos métodos de racionalização do trabalho, como o taylorismo e o fondismo nas indústrias. Isto vai ajudar a mentalidade das pessoas, muda tudo. Vão subir os salários, portanto o trabalho vai ser muito incentivado. Vai haver um crescimento urbano e do setor terciário. Os Estados Unidos vai desenvolver-se imenso devido à guerra e após a guerra. Vai haver uma grande concentração industrial e financeira, nomeadamente uma relação forte entre o sistema bancário desenvolvido e esta indústria em ascensão. Vai haver muita produção em massa devido à abundância de eletricidade, petróleo e capitais, ou seja, combustível e dinheiro. Vai haver um acesso fácil ao crédito devido ao sistema bancário e o resultado vai ser o American Way of Life. Vai surgir a sociedade do consumo. As pessoas vão ter, então as pessoas vão gastar. É aqui que entram os loucos anos 20. As transformações pós-Primeira Guerra originaram uma nova vivência, mudaram os comportamentos e os valores. Imagina que vens de uma situação de extrema pobreza para uma situação em que até estás bem de vida. As cidades vão tornar-se mais populosas, vão encher-se de luzes, automóveis, buzinas, luzes neon, que nesta altura era uma coisa fixe. O ritmo de vida torna-se frenético e então surgem novos hábitos sociais, espaços de lazer, como o cinema, o teatro, music halls, cabarés, Daniel, tu gostas deste? e nightclubs, novas danças como o Charleston, novas músicas como o jazz, novos desportos como o futebol, o rugby, o ciclismo, o ténis, corridas de cavalos, automóveis, natação e boxe. Em suma, vai-se generalizar o gosto pelo consumo e pelo ócio. Basicamente, estes bacanos eram muito parecidos connosco hoje em dia. Os Estados Unidos vão passar por este período um bocadinho mais cedo. Na realidade, os loucos anos 20 referem-se apenas à Europa. A Europa vai viver o American Way of Life no período dos loucos anos 20. São exatamente quando estes costumes americanos que surgiram nos Estados Unidos vêm para cá. Verifica-se crescimento urbano, individualismo, um desenraizamento dos indivíduos e a precariedade dos vínculos laborais. Vai também haver um fenómeno de alienação pelo trabalho. Surgem novas técnicas de standardização e produção em massa. O trabalho vai dominar o trabalhador. Vai haver uma despersonalização dos comportamentos e uma standardização dos modos de vida. Portanto, muitas pessoas, a classe média alta, vai toda adotar este novo estilo de vida, nova mentalidade, e as pessoas vão se separar um bocadinho do seu emprego e vão passar a fazer coisas pelo lazer. Então, vão ter muito mais sexo. Vai haver uma laicização da sociedade. Vai surgir a ideia do casamento por amor e os contratos vão diminuir muito menos. Vai haver uma instabilidade no matrimónio porque vão aumentar os números de divórcios. Vai haver finalmente, pelo bem dos homens e das mulheres, uma diferenciação entre sexualidade e função reprodutiva. Vai começar a surgir um controle de natalidade. Tu sabes como, primo? Apesar de aumentar a quantidade de sexo, vai reduzir, vai ser menor a quantidade de filhos. E vai surgir um movimento sufragista ou feminista que vai lutar pelo direito à participação nas eleições. Isto vai ser atingido. Também será atingido um pleno acesso a cargos públicos, isto para as mulheres. E portanto estamos a caminhar para plena igualdade na família e no trabalho. Em primeiro lugar, mudando os comportamentos femininos. Nos meios urbanos, nas classes alta e média alta, a mulher adquire uma nova imagem, magra, esguia e sem curvas. O cabelo, à la garçonete, e maquilhagem, saia curta, sem espartilhas e com a cintura descida, chapéu enterrado na cabeça até aos olhos. A mulher agora trabalha fora de casa, frequenta a vida noturna, passou a fumar, beber, conduzir e praticar desporto. O grande símbolo da mulher dos anos 20 é a famosa Hopper. E ok, voltando um bocadinho atrás no tempo. Em 1914, no Império Russo, o poder político era autocrático e o czar Nicolau II concentrava em si todos os poderes.
Com a participação da Rússia na Primeira Guerra, os problemas económicos e sociais agravaram-se, as forças políticas agitaram-se e as ideias revolucionárias alastraram. As seguintes foram as condições para as revoluções de 1917 na Rússia. A participação da Rússia na Primeira Guerra foi desastrosa. Houve um crescimento da inflação, com baixa produção agrícola e industrial, elevada mortalidade, muita miséria popular, o governo autocrático e absolutista estava profundamente ligado a escândalos, a corte e a elite eram corruptas e viviam vidas luxuosas, Tal como a tua mãe. e por fim também foi fator o esmagar violento da revolta de 1905 como resultado da derrota militar face ao Japão. E então a primeira revolução foi a Revolução de Fevereiro de 1917, e estas são as características gerais. Esta revolução também é conhecida como a Revolução Burguesa. É liderada por Lvov e Kerensky e os objetivos eram alterar o regime político, empreender novas reformas políticas e sociais, proceder à reforma agrária e, por fim, retirar a Rússia da guerra. As consequências foram a queda do regime Isto é difícil dizer. Czarista. a queda do regime czarista, a instauração da República e a formação de um governo provisório até a elaboração de uma nova Constituição. Como é que era este governo provisório? Bem, esta revolução também é conhecida por Revolução Burguesa. Isto porque o governo era moderado, de cariz burguês, apoiado pela burguesia liberal e por socialistas moderados. Tinha como objetivo a instauração de uma democracia parlamentar de tipo ocidental e defendia a continuação da participação da Rússia na guerra. Portanto, um dos objetivos da revolução era retirar a Rússia da guerra, mas os gajos que estavam no poder agora queriam manter a Rússia na guerra, porque estes gajos eram amigos da Europa Ocidental, eram amigos da França, eram amigos da Inglaterra e isso não ia resultar. E então ficou no poder este governo provisório. Como é que foi o tempo entre fevereiro e outubro da próxima revolução? O governo provisório debateu-se com dificuldades e a Rússia viveu, entre fevereiro e outubro, um período de poder em que o poder do governo foi contestado. A crise generalizada, o adiamento da reforma agrária, a distribuição das terras, portanto eles iam distribuir as terras e não distribuíram, e a permanência da Rússia na guerra acentuaram o descontentamento social e fragilizaram a ação do governo provisório. As forças políticas estavam divididas em dois campos. Os que defendiam as reformas moderadas, inspiradas no modelo democrático ocidental, estes eram os democratas constitucionais, e os socialistas revolucionários, que defendiam uma transformação revolucionária da sociedade. Os sovietes, isto é, a Assembleia de Delegados do Povo, soldados, operários e camponeses, viram o seu poder aumentar. O regresso de Lenin à Rússia, que ele veio de comboio, Isto é uma história engraçada. impulsionou a ação do Soviet do Petrogrado em Saint Petersburg, porque Lenin vai passar a liderar a facção socialista mais revolucionária, os bolcheviques, que se opunham ao setor moderado, os mencheviques. Portanto, o governo provisório é o governo dos mencheviques burgueses e os bolcheviques vão se revoltar em outubro. Então, em outubro de 1917 teve lugar um golpe, a Revolução de Outubro ou Revolução Bolchevique, e formou-se um governo revolucionário. Este governo publicou vários decretos revolucionários, o Decreto sobre a Paz, o Decreto sobre a Terra, o Decreto do Controlo Operário nas Fábricas e o Decreto das Nacionalidades. A Rússia tornou-se na República dos Sovietes, representados pelos deputados operários, soldados e camponeses. Ou seja, é como se o teu pai, que não faz nada de jeito, fosse tornado deputado. Bem, pior do que as coisas estão agora não ia ficar. Lenin vai afirmar-se como um líder incontestado da Rússia. Isto não é muito bom. E a ideologia de Karl Marx e Friedrich Engels, o marxismo, desenvolvida no século XIX, vai ser aplicada por Lenin. O marxismo-leninismo, isto é, a adaptação da doutrina marxista à realidade russa, tornou-se a ideologia do regime da Rússia Soviética, que depois vai tornar-se o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O marxismo de Lenin defende vários princípios ideológicos, como o papel revolucionário da luta de classes entre quem tem a posse dos meios de produção, burguesia e os restantes operários e camponeses, a conquista do poder através da ditadura do proletariado, isto é, uma etapa intermédia no caminho para o comunismo, em que o proletariado, ou seja, os trabalhadores, etc., tomam o poder apropriando-se dos meios de produção e pondo fim no capitalismo e no domínio da burguesia.
Lenin obviamente defende o papel central do Partido Bolchevique e também o internacionalismo proletário. A revolução seria global e não só se limitaria à Rússia, portanto o plano de Lenin final era dominar todo o mundo, porque uma revolução comunista que existe apenas num lugar não ia durar muito tempo. A implementação dos decretos revolucionários vai provocar contestação em vários setores da sociedade. Assim, o resultado das eleições de dezembro de 1917 para a Assembleia Constituinte foi desfavorável aos bolcheviques. Portanto, da mesma forma que o povo ficou infeliz com os mencheviques no poder, os bolcheviques também não vão agradar. E esta derrota levou Lenin a implantar o poder revolucionário pela força. Confrontou-se com a oposição contra-revolucionária, o que provocou o início da Guerra Civil. A Guerra Civil iniciou-se na primavera de 1918 e opôs o Exército Vermelho dos bolcheviques ao Exército Branco contra-revolucionário. O Exército Vermelho saiu vitorioso em 1921 e durante a Guerra Civil, Lenin tomou medidas políticas, económicas e sociais conhecidas por comunismo de guerra. Portanto, vão proibir os partidos políticos, exceto o Partido Bolchevique, vai ser proibida a oposição e a liberdade de expressão, vão ser criados os gulags, vai ser reforçada a ação da polícia política, vão ser nacionalizados os bancos, as indústrias, as empresas com mais de 5 operários, vão coletivizar as terras, vão controlar mais o trabalho através do registro operário e vai ser, por exemplo, proibido o comércio livre e a imposição da venda dos produtos a preços fixados pelo Estado. Isto são alguns exemplos das medidas do comunismo de guerra, são muitas, mas estas medidas do comunismo de guerra vão levar ao agravamento das condições de vida, muita fome e miséria, diminuição da produção agrícola e industrial, paralisação do comércio e da circulação da moeda e o aumento do descontentamento. O comunismo de guerra vai ter consequências económicas e sociais negativas. Lenin, em 1921, precedeu a uma nova orientação política, adotou a nova política económica, também conhecida por NEP. A NEP foi um retorno parcial e limitado no tempo ao capitalismo e à economia de mercado. Um passo para trás, para depois dar 2 à frente. A NEP será por fim abandonada em 1928 com a chegada de Stalin ao poder. Vai ser caracterizada pela necessidade de dar resposta à crise cerealífera, ou seja, a falta de cereais, à fome e ao descontentamento social durante a Guerra Civil. Vai haver uma necessidade de ultrapassar as dificuldades provocadas pelas medidas do comunismo de guerra. O comunismo de guerra vai ser muito extremo, as condições vão se agravar, eles vão ganhar a Guerra Civil e vão precisar melhorar as condições, porque senão a população vai se revoltar de novo. Vão haver muitas dificuldades na construção de uma economia coletivizada com a requisição de alimentos pelo Estado num país de pequenos camponeses. Portanto, vão ser adotadas medidas de natureza capitalista. Vai ser reintroduzida a livre concorrência. Vai haver uma concessão na liberdade da venda de alimentos nos mercados com fator de incentivo à produção camponesa. Vai ser fomentado o comércio interno e a distribuição através do aparecimento de estabelecimentos comerciais privados. Isto é completamente anticomunismo. Vai ser incrementado o setor industrial com a desnacionalização de pequenas empresas industriais e estas vão ser devolvidas aos seus antigos proprietários. Vai haver uma manutenção do controle estatal sobre a banca, os transportes, a indústria e a base do comércio externo. Vão abrir ao estrangeiro a construção de infraestruturas de grandes projetos industriais através da captação de capital estrangeiro, de formação de empresas, de capital misto, de informação de equipamentos, de tecnologia, de contratação de técnicos especializados. Então vão abrir um bocado mais a Rússia. Vão ser adotados incentivos ao aumento de produtividade industrial, como a atribuição de prémios individuais, e vão ser enriquecidas novas classes de pequenos industriais e comerciantes, estes são chamados de NEPmen, e vão emergir uma camada de proprietários rurais, os kulaks, contrários aos princípios da sociedade sem classes. Mas mais uma vez, um passo para trás para darmos 2 à frente. Assim nasce a URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, baseada no centralismo democrático. O centralismo consistia no poder concentrado, tanto no Estado como no Partido Comunista, do qual emanavam as ordens rigorosamente obedecidas, implementadas de forma disciplinada, desde o topo até às bases. A componente democrática assentava nas bases do partido, organizadas em sovietes, que elegiam os órgãos superiores da hierarquia do Estado e do partido. Havia liberdade dos membros do partido para discutirem e debaterem a política, mas depois de tomada a decisão, por maioria de votos, todos tinham de a seguir. Criou-se um sistema totalitário de ligação entre o partido e o Estado, a máquina do aparelho de Estado,
E a máquina do aparelho de Estado era formada por funcionários poderosos, completamente submetidos à ideologia e ao líder. Em 1921, no 11º Congresso do Partido Comunista, foi aprovada a criação da União das Repúblicas Soviéticas, uma federação com capital em Moscovo. Então, em 1922, surgiu a URSS. A Revolução Comunista procura internacionalizar-se. Na Alemanha, através da formação de sovietes e proclamação de uma república socialista pelos líderes revolucionários, na Hungria, pela proclamação de uma república de tipo comunista liderada por Bela Kun, e na Itália, através da ocupação de fábricas e terras pelos operários e camponeses. Então é assim, com estas medidas em cada um destes países, que o comunismo vai começar a alastrar-se. No entanto, isto não vai dar em muita coisa, porque na Segunda Guerra Mundial a Alemanha e a Itália vão ter governos de extrema-direita e não extrema-esquerda. Mas, enfim. Agora, qual foi a reação ao avanço dos movimentos comunistas? O receio provocado pelas vagas revolucionárias favoreceu a ascensão, na década de 20, de movimentos autoritários de direita, defensores do nacionalismo, da ordem e da luta contra o comunismo. Portanto, o comunismo vai vir com tanta força que vão surgir pessoas contra, tanto nos países com tradição democrática e parlamentar recente, como naqueles que se sentiam humilhados com as condições de paz. Em Itália, a 28 de outubro de 1922, Benito Mussolini, apoiado pelas milícias do Partido Nacional Fascista, iniciou a Marcha sobre Roma e tomou o poder, instaurando o regime fascista. Na Alemanha, em 1923, o Sr. Adolfo empreendeu um golpe de direita que falhou, levando-o à prisão. Mas ele vai voltar, infelizmente. Os regimes autoritários que gradualmente se instalaram na Europa dos anos 20 tiveram características semelhantes: nacionalismo exacerbado, concentração de poderes, partido único e polícia política repressiva. E então, malta, em conclusão, os regimes demoliberais vitoriosos no final da Primeira Guerra foram postos em causa pelos regimes autoritários que se consolidaram nos anos 30 e 40. Este empurrão do comunismo nas sociedades ocidentais não resultou e, na realidade, só acelerou o crescimento da extrema-direita. Esta situação é um bocadinho familiar nos últimos 5 anos. Enfim, malta, assim termina o nosso podcast. Espero que vocês estejam prontos para o teste, estão de certeza, porque melhor que isto não há. Então, malta, já está tarde, eu também tenho que ir dormir, tenho que processar toda esta informação. Então eu desejo-vos muita sorte, desejo-me a mim muita sorte também. E então... É isso.